tema da nossa aula hoje é a economia global e o mundo em redes. Então vamos lá para essa questão da mundialização. A mundialização aqui, segundo alguns autores, ela é compreendida como a interconexão entre os numerosos atores em escala mundial. Esses atores em escala mundial aqui são o próprio Estado, as empresas, a sociedade civil do modo geral. E essa mundialização aqui, ela segue o que? Diferentes etapas no processo de integração em escala mundial. Como vemos aí, o primeiro momento da mundialização foi as grandes navegações. Temos aí a partir daí a integração comercial entre a Europa, a África, a Ásia, a América e mais tarde a Oceania. Então esse é o chamado primeiro momento da mundialização. Temos aí como símbolo desse período as caravelas. A Revolução Industrial. Então a Revolução Industrial ela vai modificar o espaço geográfico, vai aumentar a interconexão global, vai acelerar o processo de conexão em redes de transporte e comunicação. O terceiro momento ele vai ocorrer ali após a Segunda Guerra Mundial, com a Europa, Japão, alguns países que se envolveram diretamente com a Segunda Guerra Mundial são todos destruídos. Inicia ali o processo chamado de Guerra Fria ou mundo bipolar, e a partir daí também o mundo caminha para aqui agora, por um processo de reconstrução. E o terceiro momento ele tem ali como que? Como um avanço das tecnologias. Começa lá finalzinho dos anos 50 e a partir dos anos 60 se avança o processo da informatização. E essa informatização ela avança para dentro das indústrias, para dentro da própria economia, e a própria informática ela acaba se tornando um setor dessa economia. Vemos aí o avanço também dos meios de comunicação, principalmente ao início dos anos 60, ali, finalzinho dos anos 60, a internet. E esse avanço tecnológico ela tende até chegar nos nossos dias, com o avanço da robótica, da inteligência artificial, né? E dentro desse escopo aqui a gente tem o que? As três revoluções. Vamos partindo agora para a quarta revolução industrial. Vamos lá, globalização. As bases tecnológicas da globalização elas foram criadas, como a gente já viu, na terceira revolução industrial. Ela vai o que? Ampliar, modernizar todas as redes de comunicação que conectam o que? O planeta, possibilitando agora não só voz, mas imagem, dados, informação em tempo real, praticamente em todos os locais do mundo. É nesse contexto que o desenvolvimento dos meios de transporte cada vez mais vai se tornando eficientes, com menor custo, promovendo maior circulação de mercadorias e de pessoas em escala global. Temos aqui a evolução dos meios de comunicação. Temos aqui o telégrafo, temos o telefone, temos aqui a ARPANET, ela é criada em 1969. Então a partir dos anos 90 o Sir Tim Berners aqui ele vai criar a sigla WWW, que significa World Wide Web, que vai facilitar o processo de trafegabilidade na internet, vai permitir que agora informações consigam ser acessadas, consigam ser trafegadas na rede da internet. Então a partir dos anos 90, com a invenção do www, vai permitir então essa circulação de informação e essa possibilidade de uma trafegabilidade dentro da rede.
E outra coisa, estão vendo um mapa aqui, esse mapa retrata aqui os cabos, tá, de internet conectado ao mundo todo. Tá, professor, mas eu achei que a internet era apenas via satélite. Sim, tem internet via satélite, como a da Starlink, mas grande parte dos tráfegos de dados eles são feitos através de cabos, tá? Cabos de fibra ótica. Em grandes partes aqui de um continente para outro são ali instalados os cabos submarinos de internet, como você está vendo isso aqui. Também há a evolução dos meios de transporte. A gente começa lá das caravelas, o navio a vapor, até chegar nos grandes navios de carga. Mas qual é a evolução dos meios de transporte? Vai ser o que? A capacidade de transportar cada vez mais o que? Mercadorias e pessoas. Então você tem lá as caravelas, depois tem os navios a vapor, e cada tecnologia ela ia suportando mais carga e com uma velocidade maior. Esses tem os navios mercantil à base de diesel, movido a diesel, motor a diesel, né? E tem agora os grandes navios com grande capacidade de carga, seja ela líquida, seja ela sólida, e até hoje os navios de propulsão nuclear. Então também acabamos de ver aqui o que a evolução dos meios de transporte que foram importantíssimos nesse processo. Vamos lá, uma economia globalizada. Compreende a padronização de hábitos de costume e a circulação de informações e capitais de modo instantâneo em escala global como forte interligação dos territórios dos países. Significa o quê? Que cada vez mais, com o advento da globalização, mais conectado, mais interligado o mundo fica, mais o que? Compreende-se que o padrão de hábitos vai se tornando o que? Também global. Então vai deixando de ser local, vai deixando de ser nacional e vai sendo o que? Uma padronização global. As atividades produtivas, o consumo de mercadorias, os serviços ocorrem também em escalas globais. Então vamos lá. Tem os 4 aqui. Primeiro, a globalização. Hábitos de consumo. Os hábitos de consumo eles vão ser o que? Parte importante desse processo de globalização. Circulação de informação. Também circulação de capitais. Tá? E a questão dos meios de transporte, a conectividade entre os territórios, entre os países, através do que? De seus portos, aeroportos e assim por diante. Suas vias férreas, suas rodovias, hábitos e costumes. Vamos lá. Hábito. Refrigerante. Então, refrigerante hoje ele surge lá no metade ali do século XIX e hoje acabou praticamente se tornando o que? Um hábito de consumo global, correto? Quando tem essas imagens de várias cidades do mundo, em continentes diferentes, em cidades diferentes, de povos diferentes, a gente percebe o que? Uma padronização, tanto no vestuário, tanto no processo de locomoção, tanto na organização das cidades. Isso já se tornou o que? Uma padronização. Então tudo isso que a gente viu é o que? Uma padronização de tudo, tá? Do modo de se vestir, de se locomover e assim por diante. Circulação de informações, como as informações circulam, tá? Em escala global. A gente tem que ter ideia que elas circulavam em escala local, e o primeiro, tá, de informação eram os jornais. Os jornais foram muito importantes desde a invenção da imprensa até meados aqui do início da década de 1930, que veio o advento do que? Do rádio. Então o rádio vai se tornar aqui um dos meios de comunicação em massa, o primeiro grande meio de comunicação em massa, que vai atingir o que? Grandes quantidades de pessoas. Aí que nasce com o rádio, nasce a propaganda,
nasce a publicidade, o marketing, né? Todo esse processo de divulgação de mercadorias nasce com o rádio, nasce com essa primeira informação em massa. Aí temos a televisão, e a televisão aí vai ocupar o lugar do rádio, sim, em destaque, até que o meado dos anos 2000, 2010, justamente a partir daí ela vai ganhar um grande concorrente, que vai ser a própria rede mundial de computadores, que vai ser um grande concorrente aqui da televisão. Na televisão você tem o que? O espectador ele não consegue interagir, né? Já a internet você tem aqui uma interação entre a informação, troca de informação e assim por diante. Então tem agora o que? As redes sociais. As redes sociais elas vão o que? Marcar esse período, tá bom? E o acesso à internet ele vai ser dado por celular, ou por tablet, ou por computadores. Circulação de capitais. Capitais aqui é o que? É dinheiro, é investimento. A grande ponta aqui é as bolsas de valores. As bolsas de valores aqui incluem que produtos que são negociados que no mundo todo, desde produtos chamados commodities até tecnologia. Temos aqui também a questão do que? Do processo de transferência de dinheiro. Essa transferência de dinheiro agora se torna cada vez mais rápida, instantânea. Agora não se limita mais só dentro de um estado, ou dentro de uma cidade, ou dentro de um país, mas agora ela está numa escala mundial. Você consegue transferir dinheiro para qualquer parte do mundo. O surgimento do Bitcoin. Bitcoin também é o que? Uma moeda que ela está o que? Desvencilhada aos sistemas financeiros nacionais ou até mundiais. Vamos lá, forte interligação com os territórios. Nossas interligação com o território ela se dá através de quê? De redes de transporte. Temos aqui a rede rodoviária, né? Uma rodovia, ferroviária, uma ferrovia, marítimo, pluvial. Esse caso que nós estamos vendo aqui é o que? Um porto marítimo de transporte, de recepção, embarque e desembarque de mercadorias. Então, outra coisa que vai acontecer vai ser a seguinte: a globalização ela tem como evolução a base tecnológica. O primeiro ponto, ela começa lá com a telemática. Tá? O que seria a telemática? A integração entre o sistema de telecomunicação e a rede mundial de computadores, a internet. Então você tem a telemática, você tem a internet, você tem o que? As redes sociais. Então o que é a telemática? Se refere ao conjunto de informação de informática fornecido via rede de telecomunicação, porque esses dados, esses tráfegos, eles necessitam de uma rede, e essa rede é o que ela é oferecida pelo sistema de telecomunicação, antenas, receptores, cabos. Então tudo isso é feito o que? Via rede de telecomunicação. Temos aqui, por exemplo, aqui o satélite da Starlink. Então também é o meio aqui. Então um sistema de telecomunicação, ele o que? Ele intermedia aqui as informações no sistema de informática. Ok, vamos lá. E a internet? A internet é o que? Refere-se à rede mundial de computadores. Então o acesso à internet ela pode se dar por meio de dispositivos como celulares, computadores, tablets, telefones móveis ou smartphones. E as redes sociais? As redes sociais são redes onde há uma interação entre as pessoas, uma comunicação direta entre dois sujeitos, dois indivíduos. Temos aqui o WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook, o X, YouTube e o Telegram. Então, são os mais conhecidos, né, em escala global. Vamos lá, o WhatsApp somente foi o forte dele era o que? A troca de mensagens.
O TikTok seria o que? Vídeos curtos, né? A função principal desse aplicativo seria isso. O Instagram, ele inicia-se lá com o que? A postação de imagem, de fotos. Hoje, atualmente, você já pode mandar mensagens, postar vídeos, assim por diante. E o YouTube, né, que ele nasce aí com essa função de só ali postar vídeos na internet. Ok? Então essa aqui é o que? É as principais redes sociais e suas funções. Vamos lá, as fake news. Então a fake news, gente, é um termo que vai surgir a partir de 2016 nas eleições dos Estados Unidos, lá durante a eleição do Donald Trump, né? E aí os repórteres vão acusar ele de fake news, ele também vai revidar acusando os repórteres de fake news, né? Mas traduzindo, seriam fake news. Fake news seria o quê? Notícias falsas, né? Ou notícias sem... Qual o problema aqui das fake news, né? As fake news, dependendo da situação, ela pode trazer aqui a questão da morte. Esse é o caso aqui da Fabiane de Jesus, né? Que ela acabou sendo o quê? Morta por justiceiro aqui através de um boato da internet, na época o Facebook, né? Temos aqui o caso aqui também da Choquei, né? Também questão de fake news. Então o que a gente está dizendo? Fake news ela pode ser produzida por pessoas simples, né? Pode ser criada, divulgada pela Choquei, que é uma grande empresa de marketing da internet, né? A maior do Brasil. Ela também pode ser produzida por um tipo de empresa dessa. Ela pode ser produzida também pela Globo, por emissoras. Ela pode ser produzida por emissoras, né? Ela pode ser também o que? Divulgada também de forma sutil por autoridades, tá? Independente da autoridade, mas ela pode ser também divulgada, ela pode ser produzida, tá? Ela pode ser também produzida por instituições como o Exército, seja lá o que for, tá? Pode também ser feita pelo próprio governo federal, tá? Então, as fake news, quem é produz fake news? Só o coitado que está ali no WhatsApp? Não, ela pode ser produzida por pessoas, tá? Você, como que a gente combate a fake news? A questão não é combater a fake news, cada um, é responsável de cada um ir atrás da informação, se ela foi correta ou não. O problema das questões da fake news é o seguinte: o Estado, o governo pode utilizar a fake news como uma forma de censurar as pessoas, né? Vamos lá, se faça uma denúncia contra o governo, o governo desviou não sei quantos milhões, não sei o que, e o governo fazendo, não, eu não desviei nada, isso é uma fake news, ele vai, te prende e pronto, vai responder processo ali, já está enrolado. Então a questão das fake news é uma questão simples de resolver, é uma questão bem difícil, ok? Vamos lá, o neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? É um conjunto de ideias econômicas, né, que visava aqui o que? Dar um arejo à economia que estava muito estatizante. Exemplo aqui, Reino Unido e Estados Unidos, entre o final da Segunda Guerra Mundial até meados dos anos 70. Então, que era a função aqui do neoliberalismo? É o livre comércio e a circulação de capitais, né? Tanto o livre comércio seria o que? Uma concorrência, o livre mercado, não tabelamento de preço, essa intervenção do Estado ali nesse processo, tá? Isso poderia promover o que? O desenvolvimento econômico, e promovendo o desenvolvimento econômico se teria o que? O desenvolvimento tecnológico, tá? Mas tem um problema: o neoliberalismo não é liberalismo. Por quê? O neoliberalismo permite o que? O Estado promover a abertura do mercado. Então, o Estado está ali também, ele não está totalmente fora, tá? E muitas das vezes, dependendo do país, o país acha realmente que nem o mercado deve fazer isso, mas o Estado deve promover a abertura do mercado, né, intervindo diretamente na economia, aí provocando o que chama de crises econômicas, ok? As empresas transnacionais, vamos lá, ela é
a principal força da globalização. Foi através delas que se intensificou o processo, os fluxos, tá, gente, de informação e os fluxos de capitais no mundo. Segundo, controlam boa parte da produção. Então, grande parte da produção mundial de mercadorias, serviço é produzido por essas empresas transnacionais. Fatia considerável do comércio internacional é feito por elas também, tá? Desenvolvimento de novas tecnologias também está nas mãos dessas empresas, tá? As empresas transnacionais, elas também têm essa capacidade de desenvolver novas tecnologias. Temos aqui a Toyota como um exemplo de uma transnacional, a Nestlé aqui na área de alimentação, a Colgate-Palmolive também é uma grande transnacional da área de higiene, a Nike de vestuário e calçados, a PepsiCo de bebidas e alimento, McDonald's da rede internacional de restaurante. A JBS também é uma rede mundial de frigoríficos, né, na venda de carne. A Apple de tecnologia. A Meta também, que é a dona do Facebook, WhatsApp, Instagram. A Tesla aí, que desponta, que é uma tecnologia, principalmente seus carros elétricos. Então tende o que? Essa revolução ou essa construção de tecnologia ser desempenhada, tanto assim que nós vemos aí a robótica, como a informática, a inteligência artificial, feito por essas empresas transnacionais. As empresas transnacionais também nessa questão das cadeias de produção, tá? As empresas transnacionais, elas se valem das redes de produção, que são sistema, tá, que interliga países às cadeias globais. Cada país aí vai ter a sua responsabilidade de quê? De produzir determinado componente, produzir determinada peça e enviar para outro lugar, para outro país, né, para outra fábrica e assim por diante. O exemplo aqui é da Boeing, está aqui, ó, esse avião está sendo construído, são 3 aviões que estão sendo construídos aqui, vocês estão vendo? A Boeing, que é uma empresa americana, todas as peças da Boeing é feita só pela Boeing e é feita só nos Estados Unidos. Errado. Tem uma cadeia global para isso. Vamos lá. Então estão vendo ali, ó, cada pedacinho dessa engrenagem que vai dar forma a um avião, ela é feita por diversas empresas em diversos países, em quase todos os continentes do mundo, para vocês terem ideia. Então ela é feita na América, na Ásia, na Europa, na Oceania, tá? Por diversas empresas japonesas, sul-coreanas, chinesas, canadense, americana, alemã, sueca, inglesa e assim por diante. Vocês têm isso que é uma cadeia de produção, tá? Essas peças são produzidas nesses países, trazido para a sede ou para uma região onde vai ser montada esse produto. Nesse caso, nosso produto aqui é o avião, ok? Globalização financeira. A globalização financeira se refere ao fluxo internacional de capital, de dinheiro. Quem foi responsável por esse processo, pela circulação de capitais? A circulação de capitais ela é responsável por dois atores principais: os bancos, que se internacionalizaram, e as empresas transnacionais. Aí você está vendo aqui o Centro Financeiro de Nova York, nos Estados Unidos, que é um centro financeiro onde que tem lá corretora, bancos, seguradoras, bolsa de valores e assim por diante, tá? Esses são os chamados centros financeiros. Esse aqui é dos Estados Unidos, Nova York. Centro Financeiro de Londres, no Reino Unido. Esse aqui é o Centro Financeiro de Tóquio, no Japão. Esse aqui é o Centro Financeiro de Hong Kong, na China. E, igual eu falei para vocês, os centros financeiros eles são formados por seguradoras, por bancos ou por bolsa de valores. Ok? Vamos lá. E finalizando aqui, a Organização Mundial do Comércio. O que ela tem a ver? A OMC, ela é o quê? Ela é uma agência da ONU
que tem como função a regulação do comércio mundial, está evitando aqui que os países entrem em choque, né? Ou guerras ou disputas comerciais que pode levar ali empresas à falência, pode levar a crise econômica, não só em algumas regiões do planeta, mas também pode até levar a nível global. Ok? Então finalizamos por hoje e até a próxima.